E aí, pessoal, você tem algum medo que te segura? Tem alguma coisa que te impede de caminhar? Tem alguma coisa que está te travando? Quais são os medos que, se você começar a enfrentar hoje, vai te dar um resultado muito melhor amanhã? Tá curioso? Então assiste esse vídeo. Gabriel. Sou Josiane, nós somos do Recalculando Rota e a gente está aqui hoje para falar de um assunto muito importante na nossa vida: como enfrentar os medos. Saiba que se você tiver algum problema, alguma patologia, algum problema realmente sério, né? O que você deve fazer? Você deve procurar a ajuda de um profissional da área de psicologia, um psiquiatra, um psicólogo, para que você possa tratar essa patologia. Agora, se você tem receios, se você tem o medo que eu tenho, a Josiane tem e toda pessoa normal tem, pode continuar nesse vídeo que ele vai te ajudar muito. Isso aí. A gente vai recalcular nossa rota hoje sobre a questão dos medos. Gente, saiba que 20% do nosso cérebro é o que consome a energia do nosso corpo. Gente, saiba que o nosso cérebro... O cérebro consome 25% da energia do nosso corpo. Isso. Gente, saiba que o nosso cérebro, ele consome 20% de energia do nosso corpo. É muita coisa. Então, o que ele tende a fazer? Ele tende a cada dia mais arrumar processos, procedimentos, rotinas para economizar essa energia. E aí tudo que ele vai precisando armazenar, ele vai jogando no nosso subconsciente. E aí Gabriel vai falar uma coisa muito interessante sobre o consciente e o subconsciente. Pessoal, primeira coisa, quando o pessoal falou sobre medo, a gente foi dar uma olhada no seguinte: a gente tem que entender como é que funciona o mecanismo. E o mecanismo funciona da seguinte forma: 10% do que a gente tem no nosso cérebro é o consciente. O que é o consciente? Eu sei que é o presente, como a Josiane falou aqui, é o que eu estou fazendo de maneira consciente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho controle do que eu estou fazendo e aquilo ali ocorre de uma maneira premeditada. 90% do que a gente faz, respiração, controle, por exemplo, motor, dirigir, pedalar, pular a corda, fazer uma fala e uma série de outras atividades motoras estão ligadas ao nosso subconsciente. Porém, tem duas coisinhas importantíssimas que também estão guardadinhas dentro dos 90% do subconsciente, que são as crenças e os hábitos. E é aí que mora a chave para a gente poder começar a mudar esse negócio. Pensa no consciente como o jardineiro. Você, ao longo do seu dia, você está plantando uma série de ideias. Cada ideia que você está plantando é uma sementinha que está indo para o seu subconsciente, que é o jardim. Só que o problema é, o jardim não sabe o que são belas flores e o que são ervas daninhas. E aí você tem que tomar muito cuidado, como um bom agricultor, de separar quais sementes você vai jogar nessa terra. E o tempo todo você está jogando. Quando você pensa alguma coisa negativa, quando você alimenta um receio, quando você cria lá as suas minhocas e vão transformando ela em monstrinhos dentro da sua mente, você vai dormir à noite, é um pesadelo. Por quê? Porque o subconsciente entrou trabalhando pesado, não é isso? Isso. Sabe aquele quarto, aquele cômodo da bagunça? Ou aquela parte do seu guarda-roupa que tá toda bagunçada? Então, você conscientemente, você não sabe o que fazer com aquilo ali, você joga para aquela área, aquele espaçozinho ali, e aquilo ali vai virando uma bagunça, vai armazenando muita coisa. E aí, dependendo de como você trata aquilo ali, pode virar um monstro. Aquilo ali ganha uma vida, é uma vida incrível. Todos os seus medos, todas as crenças, elas estão nessa parte que é um pouco obscura, a gente não entende ainda muito bem. Existe uma série de ciências e filosofia em cima da questão do subconsciente, de como tratar esse subconsciente. Mas vamos lá, como você pode começar a tratar essa parte na relação dos medos? Primeira coisa que você precisa entender que o seu vocabulário, a forma como você fala as coisas, ela influencia nos seus resultados. Se você já assistiu lá o vídeo, por exemplo, com o poder das decisões, lá a gente fala: eu quero parar de fumar, eu estou tentando parar de fumar. Você passou uma mensagem e o seu subconsciente vai absorver exatamente aquela mensagem. De tentativa, de que... Você está tentando. Tentou bem, deu sim, não deu amém. Paciência. Agora,
eu paro, eu não fumo. Você passou uma mensagem clara, essa informação está clara. Da onde vêm essas mensagens e o vocabulário? Elas vêm de uma ciência chamada PNL. A PNL ela é a programação neurolinguística. A programação neurolinguística é uma arte que permite a você programar de maneira clara a sua mente a fazer o que você deseja que ela faça, ser mais produtiva e ter melhores resultados. Só que você precisa entender que de uma maneira simples, você não precisa dominar a PNL, mas precisa saber passar comandos claros para sua mente. Um dos principais comandos de todos que a gente vai falar só hoje, se você quer saber mais sobre o assunto, coloca aqui nos comentários, é eu sou. Eu sou confiante, eu sou feliz, eu sou capaz, eu posso. É isso aí, gente. Essa programação neurolinguística é uma forma como você tem de dialogar internamente. Existe um livro muito interessante que é o Jogo Interior do Tênis. Esse livro ele fala muito bem sobre como a nossa mente, a parte racional e a irracional, elas se comunicam. Às vezes é uma briga, né? Uma briga interna muito grande. Então, o racional é aquela parte que afirma. E o irracional, o subconsciente, é a parte que acata. Então, ele vai ser ali o jardim que recebe tudo que o jardineiro fizer a plantação. Então, uma das primeiras coisas que você deve começar a fazer é começar a pensar racionalmente no que realmente você precisa pensar. Então, se você quer algum projeto e você está com medo de realizar, você tem algumas questões aí que você está com medo de enfrentar, primeira coisa, eu sou capaz? Eu tenho as habilidades, as competências que preciso? Eu estou preparado? Eu estou preparado? Então, assim, se você sente que você já tem uma bagagem, que aquilo ali que você precisa fazer ou desempenhar, você já é capaz, ponto, já foi um grande avanço. Comece a racionalizar e a afirmar, comece um diálogo, né, interno aí com você mesmo, de afirmações. Eu sou capaz, eu tenho a bagagem que preciso, eu tenho tudo que eu preciso para poder fazer, para eu poder chegar, para eu poder realizar aquilo ali em questão. Isso que a Josiane falou, do diálogo interno, a programação neurolinguística vai começar a trabalhar onde? Onde você vai começar a treinar. Ah, Gabriel, eu não tenho confiança de falar com alguém. A primeira pessoa que você precisa ter confiança é com você. Se você tem que dialogar e tem que convencer alguém, tem que vencer essa briga em alguma esfera, é aqui dentro. Aqui na sua mente, o maior inimigo, o maior aliado que você pode ter é a sua própria mente. Ela vai permitir que a gente possa executar os 5 passos que a gente vai sugerir agora. Fica até o final que você vai ver cada um deles. Primeiro deles, resultados passados não são certezas. Resultados passados não são certezas dos resultados futuros. Isso aí parece um pouco do conceito aí de investimento e tudo mais. Mas saiba que tudo que a gente viveu lá no passado, desde criança, desde infância, tudo a gente carrega nesse subconsciente. Mas saiba que muitas coisas que a gente viveu não quer dizer que aqueles resultados que a gente teve vão ser os resultados do futuro. Parece meio bobo, né? Parece que é um pouco assim, poxa, Josi, isso é lógico. Mas não, o seu cérebro está programado para te proteger. E aí, uma das formas que ele tem de proteger de algum fracasso, de alguma coisa que passou, é ele já te armando para não fazer aquilo ali de novo, para não ter novos resultados. E tem uma coisa bacana que a Josiane falou. A Josiane tem uma metáfora para crença que eu achei única e incrível. Comenta ela aqui também. Ela pode ajudar a desenhar esses resultados. Então, a gente muitas vezes carrega umas crenças e eles são decretos. O seu cérebro simplesmente ele decreta aquilo como real, como verdadeiro. E aquilo ali passa a seguir todos os rumos da sua vida. Então, o que era um evento isolado lá atrás, e aí não quer dizer que é bom ou ruim, é apenas um fato que aconteceu, ele não quer dizer que vai ser o futuro. E aí, sua mente já decretou, ela já colocou um carimbo que aquilo ali não vai dar certo, ou que aquilo ali é certeza ou de um fracasso. Vai dar certo naquele momento ou não vai dar certo. A crença, pessoal, conceitualmente, ela é uma generalização. Você acredita, por exemplo, que nunca ninguém vai ser feliz num relacionamento. Você acredita que todo mundo, a maioria das pessoas não vai ter dinheiro. Você acredita numa série de outras coisas que a sua história trouxe para você, mas que não necessariamente são uma verdade suprema. A segunda dica que a gente tem para conseguir enfrentar os medos é o quê?
Como quebrar a porteira? É o quê? O não eu já tenho. Coloca isso na sua cabeça. Foi uma frase bem grande assim, ó, na sua cabeceira logo. O não eu já tenho. Você não tentou, não pôs, não falou nem nada. Tá lá, o não tá lá, no seu bolso, na sua mão. Se quiser, você vai lá, vai tentar. Quando eu fui conhecer a Josiane, fiz o contato e tal, eu falei, o não eu já tenho. E aí, ela, não, isso tem uma coisa, eu falei, opa, não ouviu não ainda. Tá tudo bem, não, a gente vai e tal. E o legal é que é essa risadinha aí mesmo. Não, tá bom, tudo bem. E aí fazer um charminho, né, fez o charminho, coisa e tal. E aí depois de um tempo pegou, vamos tentar de novo. E ela falou, não, tá bom. E aí o que acontece? Você nunca sabe quando vai ser não ou sim. Você tinha uma noção, tinha uma coisa, ela olhava pra você de um jeito diferente, uma série de outras coisas. Porém, a certeza você nunca tem, certo? Não tem como ter certeza. E quanto mais o tempo passa, quanto mais você não tenta, maior o medo fica. Então, na hora que você bater o primeiro pensamento, o não eu já tenho. Terceiro passo para a gente começar a enfrentar esses medos é começar a desassociar a sua pessoa pelo evento em si. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, alguma situação que você já passou e aí você sentiu passou por uma decepção, teve uma tristeza, um insucesso, ainda não atingiu um resultado que queria. Então, e aí como é que faz? Como é que você trabalha com a sua mente? Um exemplo, um palestrante. Ele fez uma palestra e foi um fiasco. Fiasco, todo mundo foi embora. O pessoal levantando meio, foi uma bosta. Horrível. E aí ele começou a se sentir mal, achando que aquilo ali era com ele. Gente, cuidado com isso. Não associe aquele evento em cima da sua pessoa. Eu já tive alguns problemas até no meu trabalho que era um dilema. Como que era esse dilema? Eu oferecia alguma coisa, principalmente a gente trabalha com vendas, a gente tem muito isso. A gente ofereceu alguma coisa e a pessoa não queria. Eu falava assim, caramba, eu sou má, a pessoa não quis. Como se fosse uma rejeição comigo, Josiane, mas não era. Aquela oferta que eu fiz simplesmente não estava encaixada no perfil daquele cliente. E aí eu comecei a trabalhar isso de uma outra forma, de uma outra abordagem. Uma das formas também foi por telefone, mas a gente conta em outros vídeos. Mas aí eu vou falar então dessa questão, que não era comigo, era com a oferta. E eu comecei a trabalhar uma forma melhor de encaixar a oferta certa com o cliente certo. E aí as coisas começaram a andar. Então saiba que o problema não era com a rejeição da Josiane, era a rejeição com a oferta que eu estava fazendo que não estava encaixada e alinhada. Então se liga nisso. Não pense que o problema é com você. Às vezes é o problema da sua abordagem, é o problema da sua oferta, ou o problema como você está lidando com aquilo ali que não está tendo bons resultados. Então desassocie isso aí. Terceiro item. Agora a gente vai falar o quê? Desenhe o pior cenário. Você está com receio de fazer alguma coisa ou tomar uma decisão? Porque, o que pode acontecer? Não pense o que pode acontecer. O que de pior pode acontecer. Na meleca total, se isso aqui der tudo errado, se acontecer isso, sei lá. Será que o pior daquilo ali realmente é uma coisa tão catastrófica assim? Uma bomba nuclear? Ou dá pra encarar? Dá pra encarar. Se você consegue encarar o que é o pior daquilo dali, por que não fazer? Isso aí. Certo? Então, mapear isso aí de uma forma que você, caso aconteça, você já está programado para o pior cenário. Agora, quarta dica. O que a gente pode fazer? É a quinta. Todos nós, pessoal, temos medo. Deixa claro. A pessoa mais corajosa que você conhece. Beleza, a Josiane tem mais coragem que eu, e isso, aqui ela faz, ela enfrenta, ela é forte, ela é isso, ela é aquilo. Eu posso te dizer com toda a segurança do mundo, a pessoa tem medo, eu tenho medo, ela tem medo, você que está aí do outro lado, se chegou nesse vídeo, tem alguns medos, então fique tranquilo, todos temos medo. A sexta e última dica desse vídeo é: coragem não é não ter medo, coragem é enfrentar o medo. O que você precisa é criar mecanismos. Tudo que a gente falou nesse vídeo é entender, criar e executar mecanismos que permitam que você enfrente os seus medos. Isso aí. Então,
Então, só pra gente tentar aí fechar esse vídeo com chave de ouro, se você tem algum problema, alguma questão que você precisa enfrentar logo de imediato, pensa com clareza, pensa no pior cenário, coloca na sua programação o seu diálogo interno, eu sou capaz, eu posso. Todo mundo tem medo, a forma como que você vai enfrentar é que vai fazer toda a diferença. Pessoal, se isso daí fez sentido para você, dá um like, compartilha esse vídeo com quem pode se beneficiar. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.